Fala, Irmandade! Tudo bem? Nessa videoaula nós vamos fazer aquela revisão esperta falando sobre semelhança de triângulos. Você não vai ficar fora dessa, hein, galera? Vamos aos exercícios e se você perdeu as videoaulas que eu falei sobre semelhança de triângulos, os conceitos iniciais, eu já vou pôr um card aqui para você ficar esperto e aprender esse conteúdo desde o início. Agora nós vamos aos exercícios de revisão. Vamos lá, galera? Olha só, meu povo! O primeiro exemplo, que é o exercício de revisão, é do Cefet do Rio Grande do Sul. Ele diz assim: dois topógrafos, ao medirem a largura de um rio, obtiveram as medidas mostradas no desenho abaixo, né? Então tem um topógrafo aqui que eles estão medindo a largura de um rio, né? E ele quer saber qual é a medida da largura desse rio, né? Então, topógrafo é alguém que mede terrenos, mede fazendas, né? Usando um GPS, né? Então, aqui eu quero saber a largura do rio e eu vou colocar o X, né? Olha só, galera. Aqui eu tenho esse primeiro triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90. Aqui tem 400 metros que o topógrafo mediu. E aqui tem um triângulo retângulo semelhante a ele, que é menor, né? Ele quer saber qual que é a medida da largura do rio. Essa distância aqui vale 100, né? Observe o seguinte, galera. Esse é um triângulo retângulo, tem 90 graus. Aqui tem 90 graus. Quando eu tenho um ângulo de frente para outro ângulo, esses ângulos aqui, galera, são chamados opostos pelo vértice, né? Eles dão bitoquinha. Você não lembra o que é oposto pelo vértice? Eu vou colocar um card agora para você lembrar o que é um ângulo oposto pelo vértice. É aqueles que estão de frente para o outro, né? E eles são iguais, dão uma bitoquinha, né? Então, se o ângulo de 90 é o mesmo, né? E esse ângulo de frente para o outro, eles são iguais, né? O terceiro ângulo de cada um desses triângulos também será igual, ó. Então, esse ângulo, né, é igual a esse ângulo no triângulozinho menor, tá? Então, aqui eu tenho o triângulo número 1, aqui eu tenho o triângulo número 2. Não cabe, eu vou colocar a numeração aqui fora, tá? Como que eu vou fazer, então, para achar a largura do rio, achar o valor do X, né? Então, a semelhança de triângulo diz que os segmentos, né, dos ângulos homólogos, aqueles que estão no mesmo lugar, eles são proporcionais, né? O ângulo de 90 aqui, galera, ele aponta para alguma coisa? Não, né? Nenhum dos dois triângulos o ângulo de 90 está apontando, né? O ângulo que tem um risquinho, ele está apontando para o X, tá? No segundo triângulo, o triângulo número 2, o que tem um risquinho aqui, ele está apontando para o 75, ok? Aqui, o ângulo que tem dois risquinhos, sempre o triângulo 1 em cima, primeiro, tá, galera? O que tem dois risquinhos, ele aponta para o lado de 400 metros, tá? E aqui no outro triângulo, o ângulo que tem dois risquinhos, ele aponta para o triângulo, para o lado do triângulo que tem 100 metros, ok? Então, voltando, ó, o ângulo de 90 não aponta para ninguém, não vou trabalhar com ele. O ângulo que tem um risquinho aponta para o X. No outro triângulo, o ângulo que tem um risquinho aponta para o 75 graus, né? No triângulo número 1, o ângulo que tem dois risquinhos aponta para o 400. O ângulo que tem dois risquinhos no triângulo 2 aponta para o 100, 400 sobre 100, tá? Aqui você pode cortar os zerinhos, como é uma divisão, você já pode cortar os zerinhos, né? Então você faz uma multiplicação cruzada aqui, né? Então fica 1 vezes x é igual a 75 vezes 4. Então vai dar x igual a 300, né? Então esse rio tem 300 metros de largura, né? Então a resposta aí, qual é a medida da largura do rio? É de 300 metros, tá? Lembrando que eu sempre pego o triângulo 1 e o 2, né? E os lados do triângulo 1 sempre ficam em cima, do triângulo 2 sempre ficam embaixo. Você mantém essa ordem, você consegue resolver o problema de maneira correta, tá? Mais um exemplo bagaçante, exemplo número 2. Ele fala assim, galera: considera uma praça em que as calçadas que medem 50 metros e 60 metros são paralelas. Então tem duas calçadas, ó. Isso aqui é uma praça, né, triangular.
Então aqui é 60 metros e aqui é 50 metros, elas são paralelas. A que distância do ponto do ônibus se encontra o passageiro? Ó? Então eu não sei, ó, qual que é a distância, né, do ponto do ônibus até o passageiro. O passageiro está aqui nessa ponta, ele quer ir lá no ponto do ônibus, né? Eu sei que daqui até aqui tem 5 metros, né? Até digamos assim, essa calçada, né? Daqui para cá eu já não sei, né? Então, desse pedaço até aqui, ó, eu sei que é 5, né? Ele deu no desenho. Para cá eu já não sei, eu sei que eu não sei, né? Colocar X. Então, a distância daqui até aqui, até o ponto de ônibus, eu vou chamar de X. Observa, galera, como eu tenho as calçadas paralelas, eu tenho dois triângulos semelhantes, né? Eu costumo chamar que eu tenho o triângulo pai e eu tenho o triângulo filho, né? No triângulo pai, né, que é o maiorzão, aqui, ó, essa medida inteira, né, na lateral esquerda aqui, ela mede X mais esse pedacinho aqui que mede 5. Então, essa lateral esquerda do triângulo maior é X mais 5, né? A base do triângulo maior está aqui embaixo, então ela mede 60 metros, ok? Outra coisa, agora o triângulo menor, galera, ó, o triângulo menor é esse triângulozinho aqui, ó, tá? Então a lateral esquerda dele mede apenas X, né? E a base desse triângulo menor mede 50 metros, tá? Aqui a gente não vai trabalhar com ângulos, porque os triângulos, os dois estão de cabeça para cima. No exercício 1 a gente trabalhava com os ângulos porque eles estavam invertidos, né, de ponta cabeça. Basta eu fazer a razão aqui, ó, X mais 5 está para X, né? Assim como 60 está para 50, né? Então, o triângulo X mais 5, quem que é o lado homólogo dele? Homólogo é aquele que está na mesma posição, ó. X mais 5, o homólogo dele que está na mesma posição é o X. X mais 5 está para X, assim como 60 está para 50, tá? Aqui, para facilitar a nossa vida, pode fazer aquele negócio de cancelar os zerinhos aqui para facilitar, né, diminuir a quantidade de zeros e facilitar a nossa conta, né? Multiplica cruzado, vou fazer aqui do lado, tá, galera? Então vai ficar assim, ó, 6 vezes x é 6x, tá? 6 vezes x, 6x. 5 vezes x, ó, esse 5 vai multiplicar esses dois termos, tá? Ó, o 5 vai multiplicar o x e vai multiplicar o mais 5, tá? Ó, 6 vezes x, coloca o sinal de igual, esse 5 multiplica o x mais 5, como são dois termos eu vou colocar um parênteses aqui, tá? Fazendo a distributiva, 6x é igual a 5x mais 5, ok? Vou passar o 5x para o outro lado, tá? Vai ficar 6x, esse 5x passa menos 5x, que é igual a 5, né? 6x tira 5x, fica 1x, que é igual a 5, né? 5 metros. Bom? Opa, só uma correção aqui, é 25, né, galera? Ei, professor, 5 vezes 5, 25, tá? Então aqui é 25 metros, tá bom? 5 vezes x, 5x, 5 vezes 5, 25, x é igual a 25 metros, ok? O professor não erra, se engana, né? A pergunta, galera, é a que distância do ponto de ônibus se encontra o passageiro. Então, olha só, aqui esse x, ele vale 25 metros. O passageiro, ele está a uma distância de 5 metros até a segunda calçada aqui e 25 do ponto de ônibus. Então, a resposta, né, vai ser o quê? X mais 5, né? Que na verdade é 25 mais 5. Ele está a 30 metros do ponto de ônibus, tá bom? Então o passageiro está a 30 metros do ponto de ônibus. Aqueles exemplos bagaçantes, hein, galera? Para você se dar bem e compreender, né, o conteúdo de uma forma a resolver problemas mais práticos, né? Exemplo número 3, questão da FUVEST, o vestibular lá do estado de São Paulo, das faculdades públicas, né?
Então, FUVEST São Paulo, a sombra de um poste vertical projetada pelo sol, né? Sobre um chão plano, mede 12 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6 metros. A altura do poste é... Então, olha só, eu tenho dois triângulos semelhantes. Esse poste, ele está perguntando qual é a altura, né? Ele tem uma sombra aqui na chão de 12 metros, né? No mesmo instante, né? A sombra de um bastão de 1 metro, ele tem uma sombra de 0,6. Qual que é a altura do poste? Eu tenho dois triângulos semelhantes, né? Questão bem tranquila. Então, 12 metros, o homólogo dele, sombra, está para a sombra, ó. 12 está para 0,6, assim como x está para 1. Ó. Quem está na mesma posição do x é o 1, então eles são homólogos, ó. Tá bom? Então, 12 está para 0,6, x está para 1, são os lados homólogos, então você pega eles na forma de razão, tá? Multiplicando cruzado, sempre começa pelo x, para ficar bem tranquilo. 0,6 vezes x é igual a 12 vezes 1, tá? Então, eu tenho que 0,6 vezes x vai ser 12, tá? Continuando aqui do lado, eu tenho que x é igual a 12 dividido por 0,6. Portanto, eu sei que o x é 20 metros, tá bom? Então, quer dizer que a altura desse poste é de 20 metros. A alternativa correta é a letra B aqui, ó. Tá bom? Facinho essa questão da FUVEST, hein, galera? Dá para você gabaritar na sua prova aí também, se for você o vestibular ou o Enem. Fica tranquilo que você vai acertar e tirar o seu 10, fazer chover, né? Último exemplo da nossa revisão de semelhança de triângulos, galera. O exemplo número 4, questão da Unicamp lá de São Paulo, uma das melhores universidades do Brasil e da América Latina. Vamos lá então, o exemplo número 4, questão Unicamp São Paulo. Uma rampa de inclinação constante, como a que dá acesso ao Palácio do Planalto, em Brasília, tem 4 metros de altura, então é que a gente está vendo aqui no desenho, né? Na sua parte mais alta. Uma pessoa, tendo começado a subi-la, nota que após ser caminhado 12,3 metros sobre a rampa, está a 1 metro e meio de altura em relação ao solo. Então a pessoa está aqui no ponto A, ela caminhou até o ponto B, 12,3 metros, tá? Calcule quantos metros a pessoa ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa. Então, se ela está no ponto B, ela tem que caminhar até o ponto C. Quantos metros ela vai ter que caminhar? É o X, tá, galera? Então, olha só. Ele fala que é uma observação, as medidas dessa figura são proporcionais, né, aos valores indicados. Então, eu tenho uma semelhança de triângulos, né? Então, a mesma historinha do exemplo número 2 que a gente fez lá, o triângulo pai e o triângulo filho, ó, tá? Então, ó, no triângulo pai, a medida maior, a medida da lateral dele mede 4, né? E aqui, ó, a medida de A até C, ó, triângulo maior, é o triângulo ACE, né? Esse triângulo ACE aqui, ó, tá? Então, ele é um ângulo de 90, né? Aqui mede 4 e aqui, ó, de A até C, eu tenho que somar 12,3 mais x, ok? E o triângulo menor é o triângulo ABD, esse triângulozinho aqui, galera, ó. Então, é o triângulo ABD, é o nosso triângulo menor, né? Então, aqui é 12,3 e aqui é 1,5. Tá bom? Então, basta a gente fazer os lados homólogos para achar o resultado. Então, 12,3 mais x dividido... Quem é o homólogo dele? Quem está na mesma posição, galera? É o lado homólogo, né? Então, 12,3. Eles são proporcionais. Eu pego eles na forma de razão. 12,3 mais x está para 12,3, assim como 4 está para 1,5. Ok? Continuando aqui do lado, galera, ó, vamos fazer uma multiplicação. Começar onde está o x aqui, ó. 12,3
mais x que multiplica 1,5. Tá? Então esse 1,5 vai multiplicar esses dois termos, tá? Que é igual a 12,3 vezes 4, tá bom? Nós podemos, galera, fazer o seguinte, vamos fazer na calculadora para esse vídeo não ficar muito extenso, tá? Se estiver fazendo no vestibular, você arma a conta lá, né? 1,5 vezes 12,3, 1,5 vezes x. Para agilizar o nosso cálculo aqui, eu vou fazer 12,3 vezes 1,5 aqui na minha calculadora. Então vai dar 18,45, tá? Não vou ficar armando a conta aqui, senão demora muito esse vídeo, né? 1,5 vezes x, né? 12,3 vezes 1,5 dá 18,45. 1,5 vezes x, que é igual a 12,3 vezes 4. Vou fazer na minha calculadora aqui para agilizar a nossa aula. Vai dar 49,2, né? Passo 18,45, é uma equação, né? Vou passar subtraindo, então eu tenho que 1,5x é igual a 49,2 menos 18,45, né? Então eu tenho que 1,5x vai ser menos, vai fazer aqui na calculadora, 18,45 vai dar 30,75, tá bom? Tô sem espaço aqui, galera, senão eu vou ficar atrás da minha imagem aqui, né? Então, se eu dividir por 1,5, passo 1,5 dividindo, tá? Eu vou encontrar que o x vai ser 20,5 metros. Bom? Então, eu tenho que o x aqui, né? A pessoa terá que andar, esse x aqui vai ter que andar 20,5 metros, tá bom? Então é isso aí, galera. Nós vimos 4 exemplos bagaçantes de revisão de semelhança de triângulos. Se você gostou dessa aula, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Aquele abraço, galera. Tchau, tchau.